Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o teu sustento. Confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o teu sustento. Meus irmãos e irmãs, hoje eu tive a oportunidade de andar um pouco aqui pela chácara. Muitos foram os irmãos que me pararam para dizer assim: padre, qual foi o final da história? Qual foi o final do seu testemunho? Porque numa outra ocasião, aqui durante o acampamento, eu contei e tive que logo encerrar devido o tempo. E bem, eu não sei, talvez alguns não vão entender, mas eu gostaria de retomar e lhes contar, senão eu vou sentir um devedor, depois de tantas pessoas em lugares distintos me cobrando isso. Vejam, eu contava, meus irmãos e irmãs, de que eu entrei no seminário aos 16 anos de idade. Passei lá 8 anos, faltando 2 anos para então a igreja fazer os escrutínios para ver se eu estava apto a assumir o sacramento da ordem. Eu então comecei a me fixar em outra coisa, porque ao lado do seminário surgiu uma universidade. E nessa universidade havia uma presença muito grande de jovens. E quando eu passava em frente a essa universidade, que era próxima ao seminário, sempre via os jovens dando altas gargalhadas. Eu os via brindando, eu os via namorando. E eu comecei a pensar, talvez eles sejam mais felizes do que eu. Eu comecei a me confundir e julgar pelas aparências de que eles eram mais bem afortunados do que eu. E aí eu comecei a julgar mal a Deus. Eu comecei a entrar numa crise de fé muito grande. Eu comecei a julgar de que Deus havia roubado a minha juventude, fazendo-me entrar no seminário muito jovem. E eu pensava, por que Deus não deixou eu aproveitar mais do mundo? Por que Deus não deixou, enfim, que eu fosse como aqueles ali, que parecem tão felizes? E quando a gente chegava perto do grupo, de seminaristas, eles sempre muito serenos, sempre muito equilibrados, as gargalhadas contidas, mas assim. E aí eu falava assim, não, o meu grupo não é esse, meu grupo é aquele lá. Eu não tenho a ver com isso daqui.
eu comecei a entrar numa crise existencial muito grande também. Uma crise não só vocacional, eu comecei a entrar numa crise de fé. Não se tratava apenas de que, eu não quero mais ser padre. Se tratava de que eu estava perdendo confiança no amor de Deus. Começando a julgar de que Deus não vinha me amando. Porque se me amasse, me pouparia, né, de toda aquela disciplina, de todas as leis, enfim, que regiam a nossa vida. Pois bem, eu então pedi para sair do seminário. O meu superior falou assim: Padre Fábio, é compreensível que você passe por isso. Isso é uma crise, ela vai passar e com a crise se cresce. Dê um pouco mais de tempo. Vamos fazer o seguinte: daqui a pouco vem as férias. Nas férias, de repente, você vai dar um respiro. E aí eu levei 6 meses mais ou menos me arrastando dentro do seminário, tendo que cumprir aquelas regras, porque a minha cabeça, eu estava numa fissura muito grande de que a alegria estava fora de Deus. E aí depois, fui às férias foram boas, enfim, foi um respiro de fato, porém tive que voltar, e voltando eu falei: olha, não quero mais permanecer. Ele falou assim: fica mais 6 meses. Então eu fiquei 1 ano no seminário, discernindo, porque meu superior fez um bem enorme, porque ele não se preocupava apenas com o fato de eu ser padre, ele queria cuidar de mim nesse tempo em que ele via que eu estava tomado por uma grande crise. Então eu saí do seminário, e saindo do seminário, eu não mais permaneci na igreja. Então eu saí da igreja. E eu quis ganhar o mundo, como diz Jesus no Evangelho. Aquele que pensa ganhar o mundo, aquele que pensa ganhar a sua vida, neste mundo vai perdê-la. Porém aquele que a perde por amor a mim, ao Evangelho, vai ganhá-la. Então eu queria ganhar a vida neste mundo. Então eu me permiti muitas coisas. Promiscuidade, eu me permiti a levar uma vida indisciplinada, uma vida com que eu não me responsabilizava por nada, não me sacrificava por nada, uma vida de mentiras, de muita vaidade. Não que eu não fosse essas coisas antes, né? Mas eu já não tinha sequer arrependimento, eu perdi a sensibilidade com o sagrado, eu não podia ouvir a palavra igreja, Deus, eu não queria. Uma coisa estranha tomou. Imagina, um jovem que era tão piedoso, de repente foi tomado por uma revolta muito grande. Assim era eu. A minha mãe não compreendia, ela falava assim: não foi esse filho que nós enviamos para o seminário? Fábio, o que está acontecendo contigo? Minha mãe se escandalizava em ver a pessoa em que eu me deixei me tornar. E aí nessa ocasião eu falava, né, pelo fato de estarmos aqui no acampamento Vem Louvar, acampamento que se dá nesse feriado prolongado, eu falava que eu também frequentei escolas de samba. E eu cheguei, a primeira vez que eu coloquei o meu pé num barracão, na época nem existia a cidade do samba, que é uma concentração de barracões das escolas especiais. Eram os barracões isolados. Eu fui visitar a primeira vez o barracão, estava selecionando as pessoas que iriam desfilar nos carros alegóricos. E aí o coreógrafo, aquele que era responsável por isso, me viu e falou assim: você já tem lugar onde ficar? Eu falei assim: não. Ele falou assim: então você vai ficar no carro número 7. Eu falei assim: fiquei feliz, né? Eu falei assim: nossa, consegui, foi fácil, né? Pensei que era mais difícil, desfilar num carro alegórico. E aí eu fiquei ansioso para saber que personagem eu iria me fantasiar. E aí o homem falou assim: anota aí, para um tal de secretário. Um secretário dele tinha um bloco, né, anotando. Qual o seu nome? Fábio de Melo Gonçalves. Qual é a fantasia dele? Padre. O quê? Eu custei. Eu falei: não é possível. E eu não entendia muito bem, essa questão de escola de samba, não entendia muito bem. Fui para lá movido por alguns amigos, enfim. E eles me explicaram que o enredo tinha a ver também um pouco com a evangelização de jesuítas. Então tinha lá um carro que tinha a presença de personagens de jesuítas. E eu falei assim: mas como é que é isso? Já tem a fantasia? Aí eu comecei a olhar lá, tinha um álbum de desenho, né, como é que era a fantasia. Uma roupa de um jesuíta. Eu falei assim: eu não vou desfilar com essa roupa tampando o corpo todo, não, eu quero ser índio. Eu queria sair de índio.
Em busca do quê? Da vaidade, da sensualidade, aquela coisa toda. Pois bem, passado 2 semanas frequentando os ensaios, eu não fui mais de roupa social, porque eu cheguei até aquele barracão, vindo direto do trabalho. Então eu levei minha mochila, troquei de roupa, coloquei uma camiseta, porque nem esperava que fosse isso surtir algum efeito, mas aí o homem falou assim, ei, você, aonde eu coloquei você mesmo? Onde você está desfilando? Eu falei, estou no 7º carro de jesuíta. Ele, não, está faltando índio, ó. Você agora é índio, ó, muda o nome dele aí, ele é índio. E eu falei assim, agora sim, sou índio. E aí, enfim, desfilei nessa escola de samba, vestido de índio. Ali estava Deus me procurando, irmãos. Deus, Ele não me deixou quieto. Deus não desistiu de mim. Aquela palavra que fala assim, se eu subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Pois bem, o Senhor, Ele me perseguia a todo instante. Teve uma ocasião em que eu estava tentando me enamorar de uma jovem, e em nenhum momento eu mencionei o nome de Deus, em nenhum momento eu falei de igreja, de fé, de religião, e ela então, eu com aquele desejo de conquista muito grande, porque aquela menina era muito ambicionada pelos meus colegas, e eu queria também causar boa impressão a todos, olha, o Fábio conseguiu conquistá-la. E aí o papo estava fluindo, e ela falou para mim assim, Fábio, deixa eu te falar uma coisa, eu frequento muito isso daqui, que era Lapa do Rio de Janeiro, né? Olha, nunca vi um homem como você. Você é diferente. Falei, como assim diferente? Por quê? Não sei, há algo em você diferente. Diz para mim, você é crente? Eu falei assim, não. Mas você tem alguma religião? Eu falei, não. Mas você crê em Jesus Cristo? Eu falei, também não. E aí o papo mudou. Mas aí eu falei assim, Fábio, mas não sei, tem alguma coisa, tem uma luz em você. E aí eu falei, acabou, Deus, eu sei que você quer que eu vá para casa. Tá bom, vou para casa. E naquele dia eu fui para casa, eu me recordo que eu voltei para minha casa de metrô. E eu voltei muito aborrecido com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor está interferindo em tudo, é em escola de samba, o Senhor interfere quando eu chego a uma mulher, enfim. E aí uma revolta, vocês pensam, não padre, agora você se dobrou diante de Deus? Não, eu não me dobrei. Eu cada vez mais me revoltava, eu me rebelava. E aí, meus irmãos, aconteceu, passado alguns tempos, enfim, eu decidi não mais guerrear contra Deus. Eu resolvi ignorá-lo. Eu comecei a ignorar a Deus, porque antes eu fazia guerra, eu queria argumentar com as pessoas, enfim, desprezar a fé. Mas depois eu passei a viver uma indiferença com as coisas em relação a Deus, muito mais do que antes. E aí aconteceu que precisaram de mim, um padre de que nem sequer eu conhecia, conseguiu meu telefone da casa dos meus pais, e falou assim, olha, você é o ex-seminarista Fábio? Eu falei, sim. Ele falou assim, então, estou precisando de um professor de filosofia, sei que você é formado em filosofia, você poderia nos ajudar? Nós estamos fazendo uma formação aqui de professores, enfim, precisa alguém para ocupar essa cadeira. Aí eu falei, tá bom, e fui lá dar aula de filosofia. Depois, outras unidades dessa escola, chamada Mater Ecclesiae, precisou de um professor de filosofia, eu comecei a crescer nessa área, né, dando aula de filosofia em várias unidades, e algumas delas eram igrejas. Então as igrejas cediam salas para que pudessem ser dadas essas aulas. Pois bem, esse mesmo padre que começou, que me fez esse convite, ele depois, passando pela sala de aula, falou assim, ô professor Fábio, você se interessaria por ir ver o Papa Bento XVI? Eu falei, claro. Eu pensei, vai me levar para Roma. Aí ele falou assim, não, é que ele virá a São Paulo, celebrar, né, uma missa no Santuário de Aparecida, por ocasião, né, da canonização do Frei Galvão. Eu falei, pois bem, ótimo. Ele assim, então, porque eu conservava ainda um amor muito grande ao Papa Bento XVI. Tinha boas recordações dos livros que havia lido dele, enfim. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, em Aparecida, para minha surpresa, o padre não foi. O padre, ele me deu uma passagem para ir no ônibus da paróquia dele. Cheguei lá, gente. Eu tinha por volta acho que de 22 anos de idade, eu acho, 23. Assim, acho que 23 anos eu devia ter nessa época, 23, 24. E aí eu entrei no ônibus, só tinha pessoas idosas rezando o rosário. E eu falei assim, meu Deus, aonde eu me meti? E aquilo me incomodava muito, imagina. Eu estava vivendo em trevas.
Então, ouvir o rosário me incomodava, era quase um exorcismo que estavam fazendo ali, né? E aí eu sentava e falei, por que eu não trouxe um fone de ouvido? Enfim, imagina. Gente, olha só, eu estou contando essa história para vocês. Eu, quando entrei no seminário, a minha paróquia de origem me apelidava, sabe de quê? Fabinho de Nossa Senhora. Esse era o meu apelido na minha paróquia de origem. Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, Irajá, Zona Norte. Fabinho de Nossa Senhora. E agora, olham vocês o cenário. Olham vocês o que o diabo estava fazendo comigo. Eu não suportava ouvir aquele rosário, porque foi aqui, da Zona Norte do Rio, até São Paulo, rezando sem parar. Enfim, uma senhora ao lado queria puxar assunto também, e falei, meu Deus, é hoje. Eu fingindo, dormindo, enfim, mas eu estava muito ansioso. Chegamos de madrugada em Aparecida, e eu pensei, talvez eu encontre alguns ex-seminaristas também, talvez eu encontre alguns colegas seminaristas. Comecei a caminhar por lá, Aparecida, não encontrei ninguém. Absolutamente ninguém. Deus não permitiu que eu encontrasse ninguém para não me entreter, pois o Senhor fez com que eu fizesse aquilo de que há tempos Ele estava pedindo a mim e eu resistia. Ele fez com que eu olhasse para dentro de mim. E lá no santuário, de madrugada, dando para lá e para cá, vendo pessoas volumando, criando aquela assembleia enorme lá, porque a missa foi externa ao santuário. Eu então me deparei com várias células de jovens cantando alegremente as mesmas canções, porém alguns cantavam em espanhol, outros em francês, outro em português, outro em italiano, e eu não entendia nada. Por que aquilo? E cantos de que eu não conhecia, cantos que eu nunca ouvi falar, mesmo sendo da igreja por toda a minha vida. E então, meus irmãos, o que acontece? Acontece que eu vi naqueles jovens ali uma alegria de que há muito tempo eu havia experimentado e eu havia me esquecido. E aí eu comecei a pensar, olha, a alegria daqueles universitários lá, eu tenho experimentado, e ela não é verdadeira. Meus irmãos, eu não quero julgar que aqueles que eu vi ali, a alegria deles não era verdadeira, mas aquilo que meus olhos podiam alcançar, aquilo não era autêntico, porque eu julguei por felicidade, altas gargalhadas. E quantos são as pessoas vazias e tristes, deprimidas, que também gargalham, não é verdade? Isso não é felicidade. Mas eu entrei num engano muito grande. Eu entrei num engano julgando que aqueles brindes, as pessoas ali enamoradas, elas eram as pessoas mais felizes do mundo. E eu estava sendo privado por Deus dessa felicidade. Quando então eu pude ver aqueles jovens lá sorrindo, cantando alegremente, e aí eu me aproximei de um jovem, um deles, e falei assim, que grupo é esse? Eu estou vendo que vocês são de várias nacionalidades, mas cantam a mesma canção. E ele falava assim, somos do caminho neocatecumenal. E aí eu falei, nunca ouvi falar disso. E ele me contou assim, olha, deixa eu lhe contar. Em vez dele me explicar o que era o caminho neocatecumenal, ele contou a experiência da vida dele, o que Deus fazia na vida dele. E aí, ao final de tudo, ele falava que era um jovem adotado, porque ele foi abandonado pela família dele numa creche, ele foi adotado por uma família do Caminho Neocatecumenal, uma família... Caminho Neocatecumenal é uma corrente de graça da igreja, que surge com o Concílio Vaticano II também, enfim. E tem feito um trabalho muito importante de evangelização dos batizados, daqueles que são batizados. Enfim, e aí eu fiquei muito curioso, me chamou muita atenção o testemunho daquele jovem, porque ele falava da história de amor que Deus vinha fazendo com ele. E ao final, ele fala, eu sou seminarista. Ele era um seminarista do Caminho Neocatecumenal e eu não sabia. E aí aquilo mexeu muito comigo. E quando eu cheguei em Irajá, quando eu voltei para minha casa, a primeira coisa foi entrar na internet. E naquele tempo a internet era de escada, aquela coisa que demora, né? Faz aquele barulhinho, demorando. E eu ansioso e pesquisei Caminho Neocatecumenal. E aí encontrei que tinha lá em Sulacap uma comunidade. Eu fui, então, numa missa de domingo. Eu falei assim, depois da missa de domingo eu converso com o padre e eu quero entrar no Caminho Neocatecumenal. E aí eu participei da missa. Quando acabou a missa, o padre espanhol, que vem do caminho lá de Brasília, ele estava missionando aqui no Rio de Janeiro. E aí esse padre me recebe no final da missa, como o próprio os espanhóis recebem, né? Porque os espanhóis têm uma cultura assim, que para nós brasileiros, que somos muito afetuosos, nos parecem grosseiro, mas não são. E aí eu me aproximei, padre, tudo bem? Então,
é que eu conheci o Caminho Tribunal lá em Aparecida, e os jovens tinham uma alegria muito grande, eu estou precisando dessa alegria, tem me faltado, eu tenho feito muitas coisas da minha vida e parece que não são suficientes, existe uma sede muito grande dentro de mim por uma felicidade, e eu venho me perdendo, já fui seminarista, quase padre, faltava 2 anos apenas, enfim, eu estou aqui, e ele falou para mim assim, vem daqui a um mês, que vai ter catequese. Aí eu falei assim, padre, mas acho que o senhor não está entendendo, eu já fiz filosofia, quase terminei de teologia, eu já tenho os sacramentos todos, já tenho o crisma, acho que o senhor não me compreendeu bem, eu não preciso fazer catequese. Ele, volta daqui a um mês e faz catequese. Muito amoroso, né? Muito amoroso esse padre. E aí, eu falei assim, padre, eu não estou te compreendendo. Ele assim, você vai me compreender agora. O que acontece, meu filho? Eu tive professores de teologia que explicavam muito bem a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu conheço professores que entendem muito bem os documentos da igreja no profundo, mas, no entanto, não têm fé, não são cristãos. Portanto, você volta daqui a um mês. Eu entendi o recado dele, eu falei assim, eita, esse padre está dizendo que eu não tenho fé. Gente, de verdade, eu entrei no meu ônibus, voltando, porque eu peguei 2 ônibus para chegar até lá, brigando comigo mesmo, eu sou um idiota, como ainda eu fui dar uma chance a padres, como eu ainda fui acreditar, como eu ainda fui atrás de padres. Sou um idiota, como eu ainda estava tentando voltar à igreja. Olha como o padre me recebe, ainda fala na minha cara que eu não tenho fé. Quem é ele? Nem me conhece, mal me conhece. Pouco contei da minha história para ele. Só que 2 ônibus foi tempo suficiente para que, até chegar lá em Irajá, eu pudesse cair em mim e refletir uma coisa. Se eu tenho fé, cadê as minhas obras? Cadê as minhas obras? Porque se eu tenho fé, tem que aparecer as obras. Quais eram as minhas obras? Imoralidade, infidelidade, mentira, vaidade, orgulho, avareza, ganância, luxúria, inveja. Essas eram minhas obras. Então, se essas são as minhas obras, cadê minha fé? E aí eu reconheci que aquele padre estava certo, eu não tinha fé. Voltei então, depois de um mês, fiz as catequeses do caminho, que dura mais ou menos 2 meses e meio. E aí então, eu ali comecei a voltar à igreja. O Senhor foi recuperando a minha fé. O Senhor foi reacendendo o meu coração. Eu falo isso, meus irmãos e irmãs, para vocês aqui, talvez alguns pensem, não sei, não todos, mas um ou outro pense, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Acontece que muitos de nós aqui, talvez ou estejamos passando por algo semelhante, ou talvez tenhamos um filho, um neto, que se afastou da igreja, e às vezes nos bate um desespero, e chegamos às vezes a pensar assim, eu acho que não tem solução. Pois bem, aqui vocês estão diante de um milagre, porque eu fui ao fundo do poço. Eu fui, depois de conhecer muitas coisas a respeito de Deus, todas essas coisas rejeitei e fui ao lixo. E lá do lixo o Senhor me tirou e me fez me assentar entre os nobres do seu povo. Olha aqui, olha aqui. Vejam, meus irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra, eu vou dizer para vocês, sem brincadeira, eu tenho uma impressão, não posso falar pelos outros, mas falo por mim, que eu sou o padre mais feliz. Eu fui atrás de alegria, em muitas realidades, porque eu julgava que fazer a minha vontade, fazer aquilo que eu quero, ia me fazer uma pessoa feliz, e no entanto não foi, meus irmãos. Eu não me sentia privado de nada quando eu estava no mundo, vivendo uma vida mundana. Eu ainda estou no mundo, mas não sou mundano, mas quando eu estava vivendo uma vida mundana, eu não me privava de nada. Eu fui muito louco, gente. Se alguém me oferecesse alguma coisa que era má, se eu visse alguma vantagem, alguma coisa, um prazer que seja, ou uma oportunidade de ali criar um círculo social, enfim, eu caía de cabeça. Eu me permiti muitas coisas, eu começasse a falar aqui, enfim, isso não ia mudar, não ia aparecer que é homilia, né? Então, assim, eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, hoje, não podendo fazer muitas coisas, porque tudo posso, mas nem tudo me convém,
existe dentro de mim uma alegria muito grande, e os meus paroquianos podem testemunhar isso, porque eles convivem comigo. Existe uma realização muito grande. Eu me sinto como que uma vela do altar, que embora consumida, ela se realiza. Eu venho me consumindo, porém eu me realizo. Por quê? Porque o amor de Deus, ele está comprovado. O amor de Deus é a garantia da minha vida. As circunstâncias podem ser adversas, podem tornar-se difíceis, porém, meus irmãos, existe uma paz muito grande, uma serenidade muito grande dentro de mim, que foi dada por Deus, que faz com que, com coragem, eu possa avançar, não mais paralisar e nem retroceder, mas avançar. E essa promessa, meus irmãos, é também para a tua vida, amém? Essa promessa também não para em mim, ela também é para os vossos filhos. Por isso o Senhor nos dá uma palavra hoje, no Salmo responsorial, que diz assim: confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o seu sustento. Vamos repetir? Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o seu sustento. Meus irmãos, a liturgia da palavra de hoje está nos convidando à humildade. Isso, sermos humildes. Quando nós nos rebaixamos, nós encontramos com Deus. Quando nós nos ensoberbecemos, ou seja, quando nós nos elevamos, quando nós nos deixamos tomar pelo orgulho, pelo sentimento de que somos superiores aos outros, quem de nós nos aproximamos? Do diabo. Agora diz a palavra: Deus resiste aos soberbos, mas eleva os humildes. Interessante, eu tive a oportunidade de ir na Europa, na ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e pude ver uns afrescos em alguns templos lá, e curioso é que o guia nos falava que o demônio muitas vezes é representado na pintura sem joelhos. É aquele que não se curva, é aquele que não se dobra. Como é importante, meus irmãos, esse gesto que nós fazemos de se ajoelhar. A gente se ajoelha com o corpo, é verdade, mas quando nós o fazemos, nós estamos convidando também o nosso espírito a se dobrar diante do Senhor, reconhecendo de que Ele é Deus, é Ele que governa, é Ele que determina, é Ele quem guia, é Ele quem tudo faz, e a nossa vida não pode sem Ele. Aqui vai dizer na primeira leitura: de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Meus irmãos, quem pede? Só humilde é quem pede. Porque o orgulhoso, ele julga o quê? Poder alcançar as coisas por ele próprio. O orgulhoso, ele se apoia nos seus próprios esforços. Mas não, o humilde é aquele que pede. Às vezes temos a impressão, uma pessoa que vai muito ao Santíssimo, uma pessoa que faz muitas visitas ao Santíssimo, muitas vezes é interpretada mal. As pessoas pensam, está visitando muito o Santíssimo, deve estar desesperada. Não é assim? Uma pessoa que visita muitas vezes o Santíssimo cai no julgamento de outros como um desesperado. Olha lá, alguma coisa deve estar... Está chegando mais cedo na missa, está passando meia hora diante do Santíssimo, está desesperado. Pelo contrário, uma pessoa que faz visitas ao Santíssimo, uma pessoa de muita oração não é um desesperado. Porque o desesperado, meus irmãos, ele é dominado pela ansiedade. E ele então não consegue se dobrar por muito tempo. Aquele que se dobra muitas vezes diante do Senhor, aquele que o procura muitas vezes, é porque, diferente de desesperado, tem muita esperança. Pergunta para o irmão ou para a irmã que está do seu lado: você tem esperança? Você tem visitado muitas vezes ao Senhor? Você tem pedido muito a Ele? Deixa a pessoa responder, porque talvez não tem orado muito. Então por que não tem orado? E veja, é do interesse de Deus que nós oremos em todas as circunstâncias. Ele fala: batei insistentemente até que a porta vos seja aberta. Essa bater, meus irmãos, insistentemente, o Senhor não quer que batemos de forma desesperada.
como quem murra a porta, mas aquele que bate confiante de que por trás daquela porta está o Senhor, que é bondoso, que é generoso, mas que sabe o tempo apropriado para abrir. Mas ele fala, olha, eu amo a tua perseverança. Agrada muito o coração de Deus quando nós batemos sem parar. Por quê? Ali nós estamos dando a Ele prova do nosso amor. Porque quem ama não se cansa. Amém? Quem ama não se cansa. O humilde, ele bate. Ele não se desespera porque sabe que por trás da porta está o Senhor pronto a lhe abrir. Aqui vai falar na primeira leitura, pedis. A razão em que você não possui é porque você não pede. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, duas coisas que minam uma vida virtuosa, duas coisas que a liturgia de hoje está querendo nos ajudar. Olha só, muita atenção a isso, porque isso adoece as outras virtudes, o orgulho e o hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. A pessoa que busca um bem-estar, a pessoa que busca um comodismo, a pessoa que busca vantagem, a pessoa que cobiça tudo e a todos, para quê? Para o seu bel prazer. Essa pessoa corre um perigo, o quê? De adoecer as outras virtudes de que possui. O orgulho é outra coisa também. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados nessa liturgia a ter um coração livre desses dois vírus, que é o hedonismo e também o orgulho. Aqui fala, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Foi exatamente o que aconteceu comigo nesse testemunho que eu contava a vocês. Porque eu estava o quê? Buscando satisfazer-me. E quanto mais eu buscava vida, eu a perdia. Aqui vai dizer, adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou seja, se nós amamos o mundo, odiamos a Deus. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei a flertar com o mundo. Eu, como seminarista, estava flertando com o mundo. Eu estava me maravilhando, admirando, contemplando o mundo. E aí, quando nele eu caí de cabeça, cada vez mais fui perdendo a vida, perdendo a paz, perdendo a alegria. Mas o demônio me fez me demorar ali, julgando de que agora sim ganhei a vida. Ele me fez me demorar uns instantes, mas pela graça do Senhor, Ele me recuperou. E meus irmãos, o Senhor primeiro recuperou a minha fé, mais tarde Ele recuperou a minha vocação, porque eu não poderia voltar para a igreja e depois voltar logo querendo retomar o seminário, depois de tudo que eu havia vivido. Não podia. Eu precisava passar por um tempo de purificação, um tempo até para que a minha fé fosse provada. E graças a Deus eu estou aqui, em abril, dia 10, faço 10 anos de sacerdote. 10 anos, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu me comparo muitas vezes àquele profeta Jonas. Porque Jonas, ele foi enviado para Nínive. Nínive era a terra dos seus adversários. Mas ele planejou ir para Tarsis. Tarsis era uma colônia de férias. Eu queria fazer da minha vida uma colônia de férias. Eu não queria me comprometer com o evangelho, eu não queria ir para Tarsis, eu não queria encarar os meus inimigos. Eu queria, era para uma colônia, eu queria bem-estar, eu queria levar uma vida frouxa. E o Senhor balançou a embarcação onde eu estava e falou, não, Fábio, é melhor você se jogar nesse mar do meu amor, porque senão você vai sucumbir. E aí eu me joguei e estou aqui contando essa história para vocês. Nunca imaginei, meus irmãos, que eu estaria na Canção Nova. O pessoal me parou e falou assim, Padre, como é que o senhor parou na Canção Nova? Gente, Deus. Porque, olha, eu sei, sou uma pessoa muito amada por Deus, eu não tenho dúvida disso. Não há um dia, depois de ordenado, em que eu pus dúvida a esse amor. Mas sabe, eu me lembro que quando eu comecei meu ministério, alguns paroquianos falavam assim, Padre Fábio, eu ainda vou ver o Senhor na Canção Nova. Eu passava a mão assim na cabecinha, eu falei, não tem como.
Porque eu reconheço que por aqui passam muitos padres dotados por Deus de um carisma fantástico. Padres que são obras lindíssimas de Deus. Eu os admiro muito. Eu os sigo. Eu ouço em meu coração, eu ouço esses padres e o meu coração chega a arder. E eles me fazem ser mais apaixonado ainda por Jesus. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui tendo essa oportunidade de também contar as maravilhas que o Senhor em mim também tem feito. E eu espero que aquilo que o Senhor em mim tem feito, tenha feito também o coração de vocês arder por amor a Ele. Veja, meus irmãos, o Senhor está nos chamando à humildade, a reconhecer de que sem Ele não conseguimos prosseguir. E eu queria, antes da gente terminar aqui para rezar, ajudar a você a identificar o orgulho. Porque veja, não é fácil, não é? Reconhecer o orgulho é fácil? O humilde reconhece que teve centelhas de orgulho. O humilde, ele admite, eu sou orgulhoso. Agora, um orgulhoso, ele torna-se cego. Ele não consegue enxergar. Ele vê o seu orgulho como, às vezes, até um talento. Por isso, eu peguei esse livro aqui, A Conquista das Virtudes, Francisco Faus, e ele nos ajuda a identificar o orgulho. E ele diz assim, olha, é bom desmascarar esse inimigo. Eu queria convidar a você. Você quer desmascarar esse inimigo junto comigo? Porque olha só, quando o padre começar a desmascarar o orgulho aqui, não é para que a gente seja humilhado, mas para que ele, esse inimigo, sendo desmascarado, ele possa ser apresentado a Deus a fim de ser destruído, amém? Porque o Senhor, Ele ama o pecador. O que Deus odeia é o pecado. Porque o pecado, o salário dele é o quê? É a morte. Por isso, apresentemos o nosso pecado a Deus, para que Ele o destrua. Porque se Deus não destrói o nosso pecado, é Ele quem nos destrói. E aqui vai dizer, olha, o orgulho... Nós vamos aqui, é interessante esse livro, que ele fala assim, olha, nós vamos caçar as pequenas raposas que destrói as vinhas. Porque no livro Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, fala isso, né? Caçar as raposas que destroem a vinha. Você é uma vinha do Senhor, amém? Você é uma vinha. E o que a vinha dá, gente? Uva, né? Eu perguntei para as crianças da catequese lá, o que a vinha dá? Aí as crianças, vinho. É raro? Não é raro, né? Mas antes do vinho da uva. Pois bem, então você, a uva na Sagrada Escritura, ela é uma simbologia o quê? Da alegria. Então, o Senhor diz que você é a alegria dele, você é a vinha dele. E aqui a gente precisa o quê? Caçar essas raposas que vêm destruindo a vinha. Destruindo de modo que você não produza alegria. E aí, o nosso tema do acampamento, Vem Louvar, desse ano é o quê? Cantai a Deus com alegria. Então, vamos entregar o nosso orgulho a Deus, amém? Amém? Para que a gente possa produzir ainda mais alegria e trazer outros a encontrar-se com o Senhor. Primeira coisa, sermos suscetíveis por minúcias. Qualquer coisinha nos ofende, qualquer coisinha nos melindra. Os pobrezinhos dos soberbos, diz São José Maria Escrivá, sofrem por 1001 pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta. Segundo, ser teimosos, julgando que estamos sempre com a razão, desprezando o ponto de vista dos outros. Somos incapazes de não dizer a última palavra nas discussões. Sempre queremos dar a última palavra. Terceiro, nos queixar de não sermos compreendidos, ao mesmo tempo que julgamos com dureza as demais pessoas. Quarto, termos excessiva preocupação pela nossa imagem, fazer pose, sofrer perguntando-nos, fiquei bem? Fiz um papel ridículo? Que estão pensando de mim? Quinto, não perdoar, guardar ressentimentos por longo tempo. Sexto, termos muito espírito crítico, uma tendência instintiva de ver o lado errado ou grotesco dos outros. Sétimo, abusar da ironia e das gozações. Oitavo,
querer que os outros saibam, louvem e agradeçam as coisas boas que fazemos. E se não fazem, perdemos o pique, perdemos o entusiasmo. 9, falar demais e escutar de menos. Ser o sal de todos os pratos. Nas conversas, nos mostrar sempre por dentro, como quem sabe mais do que ninguém, e tantas outras coisas mais. Isso são sinais que revelam o orgulho. Vamos então agora ficar de pé, pedir o Espírito Santo para que Ele destrua esse orgulho. Meus irmãos, nós somos como que uma árvore. Se somos uma árvore muito dura, quando vem o vento, corre o perigo de se quebrar. Se nós somos uma árvore que se deixa moldar pelo vento do Espírito Santo, o vento do Espírito te joga para cá, te joga para lá, você não se quebra. Por isso não resista ao sopro do Espírito Santo. Deixe-se por Ele guiar, deixe-se por Ele conduzir, deixe-se por Ele levar. Deixe o Senhor forjar o teu caráter. Deixe o Senhor te amadurecer, deixe o Senhor destruir, consumir aquilo de que tem se agigantado dentro de você, aquilo que é filho do orgulho, é filho do hedonismo, de uma cobiça desmedida. Peçamos que o Espírito Santo venha e faça a sua obra. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Reconheça, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Erguendo os nossos braços, clamemos. Por isso vem.
Espírito Santo, eu vou te entregando agora todos aqueles que estão cansados, confusos, aqueles que se sentem inquietos, talvez aflitos, aqueles que são assolados por inúmeras tribulações e fazem com que desanimem, fazem com que se sintam prostrados, sem forças. Ó Deus, não permita que essa ocasião o demônio venha se aproximar para roubar aquela alegria, para roubar aquela fé que a graça comunicou ao longo de todo este acampamento. Eu peço a Deus que a alegria e a fé que foram comunicadas pela graça ao longo deste acampamento possam seguir o seu livre curso e progredirem e crescerem cada vez mais, fazendo com que aqueles que aqui estão sejam tomados de um grande ânimo, de um grande entusiasmo, de um grande vigor, que os faça mais que vencedores. Eu peço, meu Pai, que diante das tribulações, diante das más notícias, diante das adversidades, nenhum deles sintam-se paralisados pelo medo, nenhum deles venham se acovardar, venham voltar atrás nos propósitos que aqui na Canção Nova puderam renovar, mas possam prosseguir de cabeça erguida, porque eles são nobres, eles são cheios do Teu Espírito. Não há razão para voltar atrás, não há razão para temer, porque o Senhor estará sempre com eles. Eu peço, meu Deus, que este acampamento venha ainda resultar em muitos frutos na vida daqueles que aqui estiveram e também que acompanharam pelas redes sociais e pela TV Canção Nova. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.